Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Hoje daremos continuidade na leitura do artigo que nós fizemos na aula passada, só que focando principalmente agora no aspecto de sustentabilidade. Antes trabalhávamos um pouco, falávamos sobre o aspecto da educação ambiental na escola, né? E agora vamos falar do processo de sustentabilidade dentro da escola, mas não somente na escola, obviamente que também se aplica às demais outras formas de educação ambiental que nós temos. Desta maneira, ao iniciar a leitura do nosso artigo, nós vamos lá principalmente para a parte que nos cabe agora, falando especificamente do contexto de sustentabilidade, tá? Fazer uma leitura e uma reflexão a respeito da temática apresentada aqui. Pronto. Sustentabilidade. O texto nos diz o seguinte: por décadas, a humanidade vem usufruindo dos recursos naturais de forma imprudente e inconsciente, como se fossem infinitos, causando um grande impacto ambiental. Estudos são realizados visando solucionar os problemas decorrentes destas ações, porém, a sociedade precisa aprender a viver de maneira sustentável, aproveitando melhor os recursos naturais e com índices menores de degradação ambiental. Para isso, é preciso ir além dos conceitos existentes de sustentabilidade. É necessário estimular ações e posturas voltadas a repensar e refletir acerca das atitudes praticadas, bem como propor novas condutas que favoreçam o meio ambiente. Ao sensibilizar cada educando na escola por meio de uma educação ambiental consciente e, consequentemente, seu currículo familiar estenderá o alcance dela a um maior número de pessoas possíveis, né? Então, o artigo já começa falando sobre a questão de sustentabilidade, mostrando que é preciso tomar consciência da realidade, da crise atual e repensar as nossas práticas para que ela possa ser algo sustentável, né? Então diz assim o texto que a sociedade precisa aprender a viver de maneira sustentável. Bem, gente, estamos falando aqui não somente de um conjunto de políticas, não somente de um conjunto de ações a serem tomadas. Estamos falando de uma reformulação de vida. Estamos falando de uma nova conduta, de uma nova observação da ordem, do desenvolvimento que nós temos hoje, né? Permita-me fazer uma comparação, uma breve analogia, a questão das pessoas que têm dificuldade de peso e precisam, e muitas vezes vão para a academia, vão fazer atividades pontuais, vão apelam para algumas dietas e tudo mais. Bem, gente, nós bem compreendemos e todo nutricionista também vai te fazer a mesma orientação. Você só vai ter resultados permanentes, ainda que você faça atividades físicas e tenha uma alimentação saudável e tudo mais, mas isso só vai acontecer de verdade, os resultados só serão permanentes se você fizer uma reeducação, né? Uma reeducação não somente alimentar, mas também comportamental. Hoje, o nosso artigo está falando sobre a questão de sustentabilidade, apresentando que é preciso que haja esta reeducação sobre o nosso ponto de vista, sobre o ponto de vista que nós devemos ter a respeito do meio ambiente, a respeito de práticas sustentáveis, né? É o que o texto já está nos mostrando, né? Que a sensibilização, o processo da escola é muito importante. Guarda essa informação. A escola tem um papel muito importante, principalmente no aspecto de sensibilização dos alunos, né? Ela já toca, mostra, pelo menos deve fazer isso. Ela deve mostrar já uma realidade na qual o aluno possa se sentir tocado e se sinta convidado a fazer parte de um processo, né, de mudança de comportamento ambiental. Então a gente começa a falar sobre isso, falar sobre sustentabilidade é justamente você começar a observar que a conduta social, o comportamento de todos nós precisa passar por avaliações, precisa passar por uma reeducação em muitos aspectos, né? Para que a gente possa então seguir. A sustentabilidade ela vai além, né, de simples conceitos.
ela vai além de uma teoria, ela precisa ser consolidada, precisa ser praticada. Vamos seguir o texto. Além disso, o desenvolvimento sustentável deve ser uma consequência do desenvolvimento social, econômico e da preservação ambiental. Gente, esta informação é extremamente importante, tá? Vou marcar aqui para vocês observarem. Extremamente importante. Onde vai falar que o desenvolvimento sustentável ele é uma consequência. Ele é alcançado a partir do desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Estes três pilares, estes são os três pilares, as três bases fundamentais para que haja um desenvolvimento sustentável real, né? Olha só o que essa turma está falando, Guimarães, Jacobi, olha o que eles vão falar para a gente aqui, nessa citação. O desenvolvimento sustentável não refere especificamente a um problema limitado de adequação ecológica a um processo social, mas a uma estratégia ou modelo múltiplo para a sociedade, que deve levar em conta tanto a viabilidade econômica quanto a ambiental. Num sentido abrangente, a noção de desenvolvimento sustentável remete à necessidade de mudança substancial no próprio processo civilizatório. Olha que a gente falava sobre a reeducação, né? Então fala que ela remete à necessidade de mudança substancial, quer dizer, uma mudança real, uma mudança palpável, né? Algo que não fique nas teorias, né? Do processo civilizatório. Entretanto, a falta de especificidade e as pretensões totalizadoras têm tornado o conceito de desenvolvimento sustentável difícil de ser classificado em modelos concretos e operacionais e analiticamente precisos. Bem, está falando, olha só, a questão da falta de especificidade e as pretensões totalizadoras, né? O que a gente está falando isso? De uma questão de organização. A gente fala muito sobre educação, sobre desenvolvimento sustentável, o mercado fala muito sobre isso, o comércio fala muito sobre isso, a sociedade capitalista fala muito sobre o sustentável, sobre práticas e políticas sustentáveis. Mas isso fica muito vago quando não se tem, então, a visão daquele tripé que nós falávamos agora há pouco, que é a questão do desenvolvimento social, econômico e a preservação ambiental. Se não tiver isso, o termo, né, que é colocado como desenvolvimento sustentável, ele vai passar a ser apenas uma teoria. Olha o que diz o resto da citação. Por isso, ainda é possível afirmar que não se constitui num paradigma no sentido clássico do conceito, mas uma orientação, ou um enfoque, ou ainda uma perspectiva que abrange princípios normativos, né? Quer dizer, se a gente não tiver essa mudança substancial do nosso processo de desenvolvimento humano, né, nos mais diversos aspectos, mas principalmente relacionados ao meio ambiente, o termo sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, vai ser apenas o quê? Um princípio normativo, uma orientação, um enfoque. Quer dizer, vai ser apenas um conjunto de sonhos que deveriam ser alcançados, né? De utopias que seriam importantes de serem alcançadas, mas que não tem base real para acontecer. Vai ficar apenas no campo das palavras, no campo das raras militâncias que vamos ter a respeito disso, né? E mais ou menos isso não vai ter muito efeito, não vai acontecer a sustentabilidade de fato. Olha o que o artigo nos diz. O futuro de várias espécies depende da ação humana no meio ambiente. A qualidade de vida da população é diferente de épocas anteriores. Animais e algumas plantas estão extintos e o índice de poluição encontra-se em níveis altíssimos. Existe a incerteza de um lugar onde as gerações futuras possam viver com o mínimo de qualidade. O homem tornou-se incapaz de usufruir dos recursos naturais visando o bem comum. Nesse sentido, a Carta da Terra vai falar para a gente, vai fazer uma citação importante, mas eu preciso apenas colocar o quê? Este parágrafo vai nos mostrar a questão de
como a nossa humanidade, como é que ela é capaz de impactar neste processo, né? E mais ainda, ele vai nos dizer, vai nos mostrar que nós estamos nos preocupando em sermos cada vez mais egoístas, visando os nossos próprios interesses do que o bem comum, né? Então, a Carta da Terra, esse trecho da Carta da Terra que nós vamos ler agora, essa citação aqui embaixo, ela vai reforçar tudo isso que nós acabamos de ler. Olha só. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher seu futuro. À medida em que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino em comum. Olha, gente, eu preciso fazer uma pausa aqui para a gente observar o seguinte. Está mostrando para a gente, está dizendo, olha, a humanidade precisa tomar uma decisão, precisa tomar um rumo, precisa fazer uma escolha, né? Ela tem que fazer as suas escolhas, mas precisamos pensar em qual caminho, qual lugar estas escolhas vão nos levar, né? Onde nós vamos chegar com elas. Porque a cada dia que passa, os rótulos que nós temos, que nós nos damos, que nos difere uns dos outros, com uma relação às questões de raça, às questões de sexualidade, às questões econômicas, né? Estes rótulos que nos diferenciam uns dos outros, eles acabam também fazendo com que a utilização dos recursos em comum, né, dos recursos não sejam mais algo para todos, né? O direito à água, o direito ao saneamento básico, o direito a determinadas coisas que são necessárias para todo mundo, só uma parcela da sociedade vai ter. Então, o artigo aqui, a citação da Carta da Terra já está falando que nós precisamos entender que nós somos uma família humana, uma única família humana. Né? Nós somos iguais e temos o mesmo destino, o destino comum que é o da morte. Ricos, pobres, brancos, índios, negros, todos nós teremos o mesmo caminho, independente dos nossos rótulos que nós temos. Né? E aí a carta continua dizendo o seguinte: devemos tomar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Isso quer dizer o seguinte, a Carta da Terra está dizendo, nós precisamos entender que nós todos estamos no mesmo barco. Se nós destruirmos o meio ambiente, de uma maneira ou de outra, todos nós vamos pagar a conta. É claro, os rótulos vão voltar a nos fazer separar, né? Os rótulos vão nos dividir mais uma vez, porque uns vão sofrer mais as consequências do que outros, é bem verdade. Mas se a gente pensa num conceito de sociedade sustentável, a gente precisa pensar naquilo que vem adiante. Pensar nas próximas gerações, pensar no nosso próximo agora, né? Pensar nos nossos semelhantes e tomar práticas, atitudes que sejam baseadas assumindo a nossa responsabilidade para a gente poder cuidar das pessoas, cuidar da vida, cuidar do meio ambiente, cuidar de tudo aquilo que nós temos. A Carta da Terra já faz este alerta sobre, muitas vezes, né, podemos observar o aspecto do individualismo, do egoísmo, né, e de como nós utilizamos isso. Falar de sustentabilidade precisa, sim, não ter que sair do campo apenas das palavras, o campo das teorias, e ir para práticas concretas de algo que realmente vai fazer diferença dentro do contexto social. Olha o que o artigo continua dizendo. Inúmeras são as ações que o homem pode efetivar
para reverter a degradação ambiental, começando na própria casa, ao separar o lixo para a coleta seletiva, não jogar lixo no chão e etc. Isso eu já falo para vocês desde o início das nossas aulas, né? Das nossas pequenas ações. Porém, isso não é o bastante, tendo em vista que vivemos em uma cultura capitalista industrial. Assim, urge estimular o desenvolvimento sustentável com alguns parâmetros a serem seguidos. Daqui a pouco nós vamos discutir isso, os parâmetros, né, desse desenvolvimento sustentável. Primeiramente, eu gostaria de observar que aqui nesse parágrafo vai falar para a gente que não é somente a nossa contribuição individual, pessoal, com relação ao nosso lixo, né, coleta do lixo, de jogar lixo no local adequado, de ter um uso mais consciente da água dentro da nossa casa, de ter mais cuidado com a nossa produção de lixo, né, de tudo aquilo que a gente compra, das coisas que a gente faz. Isso sozinho não é suficiente, né? O texto já vai nos dizendo que nós vivemos num processo de cultura capitalista industrial que ele vai a cada dia mais dificultando os caminhos para que o ambiente possa ser sustentável, para que a nossa vivência seja sustentável, seja capaz de coexistir as nossas ações humanas com o meio ambiente, por exemplo, né? E quando eu falo nossas ações, eu estou falando tanto no aspecto social, no aspecto econômico, né? Eu estou falando tudo isso junto da questão da preservação de meio ambiente. O artigo nos permite, lindamente com este gráfico, observar algumas coisas muito importantes. Lembra que eu falava anteriormente sobre a questão da existência de um tripé, de uma base específica que consolida de fato um desenvolvimento sustentável? Bem, este tripé é exatamente esse aqui. Nós vamos falar de desenvolvimento social. É preciso que haja desenvolvimento social, as pessoas possam se desenvolver e nós estamos, isso é natural. Este processo de desenvolvimento, ele é natural e nós vamos seguindo a cada dia, né? Nós temos que tomar as rédeas de saber que rumo o nosso desenvolvimento vai nos levar, de fato. Mas também nós precisamos observar o desenvolvimento econômico, né? A sociedade trabalha, né, se desenvolve economicamente. E quando eu falo de economicamente, eu estou falando de tudo aquilo que nos faz confortáveis. Pensa só, você como profissional, eu como profissional, sempre vou buscar e busco, né, melhores condições de trabalho, para que eu possa ter mais dinheiro, é óbvio, né? Mas principalmente visando o meu conforto próprio, o conforto da minha família, dos meus. O meu desenvolvimento econômico, ele vai sempre me permitir que eu possa crescer cada vez mais, né, economicamente. E eu, da mesma maneira, eu não vou trabalhar somente para eu poder ter dinheiro. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que trabalha, recebe seu dinheiro e fica só olhando para ele? Porque o prazer é esse, é olhar para o dinheiro, é abraçar o dinheiro, é dormir com o dinheiro, né? É obviamente que nós não fazemos isso, né? Pelo menos eu não conheço ninguém que faça. Nós, quando recebemos os nossos salários, nós vamos utilizar ele em favor de alguma coisa, de alguma necessidade que nós temos. Se nós temos um dinheiro sobrando ou nossas prioridades são outras, tipo, você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você já vai pensar em quê? Em trocar as suas roupas, comprar umas roupas melhores, umas roupas mais bonitas, roupas novas. Além disso, você vai desenvolvendo essa engrenagem do consumismo, né? À medida que você se desenvolve economicamente, que você vai melhorando economicamente, você vai ter a tendência de também aumentar o seu consumismo. Como, por exemplo, você tinha uma bicicleta, eu já posso comprar uma moto, né? Depois eu continuo melhorando, continuo me desenvolvendo, eu troco de moto, compro uma moto melhor, uma moto mais bonita, né? De repente aquela moto que é o meu sonho e tal. Ou você continua melhorando, não, eu vou comprar um carro. E aí quando você vê, você saiu de uma situação onde você tinha talvez uma bicicleta e em pouco tempo você já está vivendo dentro de quê? De uma realidade que você tem um carro. Onde você vai ter também, obviamente, um lugar de conforto, a tua casa vai ser melhor, você vai mandar consertar ou você vai comprar uma casa nova para você. Quer dizer, o desenvolvimento econômico, ele sempre está atrelado às nossas necessidades e aos nossos sonhos. Essas são as nossas conquistas.
mas também vai falar para a gente que o conceito de sustentabilidade ele perpassa também pela questão de preservação e conservação ambiental. Né? Falando de sustentabilidade, a gente precisa entender que o desenvolvimento, que tanto o desenvolvimento social, ele precisa crescer, né? Assim como o desenvolvimento econômico também precisa crescer, mas em momento algum podemos esquecer que a preservação do meio ambiente, a conservação ambiental, ela também precisa crescer da mesma maneira, de mãos dadas. Estes três pilares precisam crescer em harmonia, precisam crescer em consonância com as necessidades que eles vão alcançar. Olha só, que necessidades são essas? Quando eu utilizo, quando eu faço a relação entre o desenvolvimento social e a preservação ambiental, né, a preservação e conservação ambiental, eu vou gerar absolutamente, a relação entre elas vai ser o quê? Uma justiça socioambiental, ela é justamente o fruto que nós vamos ter do aspecto deste tripé que nós estamos falando, né? Entre o desenvolvimento social e a preservação e conservação ambiental. A justiça socioambiental, o que ela é, professor, de fato? Ela é quando eu consigo garantir com que as práticas humanas, as atividades humanas, na utilização dos recursos naturais, ela possa acontecer de maneira igualitária, né? Onde todo mundo tenha direito comum ao uso dos recursos naturais, independente da nossa condição humana, aquela condição que nos rotula, que nos separa, que nos difere uns dos outros. Nós vimos há pouco tempo no texto que falava que nós precisamos compreender que somos membros de uma única família, que é a família humana, que nós temos o mesmo caminho, o mesmo destino, independente, né, dos nossos rótulos, independente daquilo que nos separa. Nós teremos o mesmo caminho, o mesmo fim comum. Então, o desenvolvimento social, andando de mãos dadas com a preservação e conservação ambiental, ela vai gerar oportunidades justas e igualitárias para que a sociedade, para que nós possamos então conviver praticamente, né, na prática, com a utilização dos recursos. Um ponto interessante que gostaria de falar sobre a não justiça socioambiental, sobre o que nós fazemos para que não aconteça isso, é, por exemplo, aqui na nossa região, quando nós falamos sobre os conflitos agrários, né? Você tem pessoas que estão, na maioria das vezes, lideranças comunitárias, na maioria das vezes, lideranças de grupos quilombolas, indígenas, né? Que têm determinada área de terra em seu poder, em seu cuidado. E nós encontramos também alguns fazendeiros que querem expandir as suas fazendas, expandir as suas terras, e para isso acabam expulsando muitas vezes estas pessoas, né? Os moradores daquela região acabam sendo expulsos para que outros mais afortunados, podemos dizer assim, possam tomar conta daquilo que é seu. E eu te pergunto, existe a justiça neste processo, neste contexto? Será que o recurso ambiental está sendo utilizado com a mesma maneira respeitosa por todas as partes? Né? Então é preciso que haja a relação entre o desenvolvimento social e a preservação ambiental. Né? E esta relação ela precisa ter um objetivo, que é alcançar a justiça socioambiental. Este gráfico também nos permite falar, né, sobre a relação entre o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. O que é o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico? O que é o desenvolvimento econômico de fato para mim? Né? É quando eu consigo observar que o meu desenvolvimento econômico, as minhas condições, elas vão evoluindo, né? Eu vou melhorando de qualidade, como eu falava até anteriormente. Mas não somente isso, gente. A relação entre o desenvolvimento social e o econômico, ela precisa ter uma tendência, um caminho. Ela precisa seguir no rumo da inclusão social. E o que é a inclusão social? É justamente na atividade, na prática em uma prática saudável de inclusão daqueles que têm menores condições, daqueles que não têm as mesmas oportunidades, né?
aumentar o senso de igualdade e diminuir os índices da desigualdade social, da desigualdade financeira. Eu falava há pouco tempo sobre a questão dos nossos rótulos e aqui eu preciso colocar sobre os rótulos econômicos que nos classifica sobre classe baixa, classe média, classe alta, né? Esses rótulos eles vão nos permitindo com que algumas cercas e muros sejam construídos ao nosso redor. Mas, se nós podemos ter um desenvolvimento social, ele precisa passar também pelo desenvolvimento econômico, na geração de oportunidades igualitárias para todo mundo, né? Eu não falava agora há pouco sobre a relação entre o desenvolvimento social e a preservação e conservação ambiental, que gerava como fruto o senso de justiça socioambiental? Bem, a inclusão social é um senso de justiça também, dentro deste contexto, entre o desenvolvimento social e o econômico, né? Não deixa de ser um senso de justiça o fruto desta relação. E como é que a gente consegue fazer? Bem, você observa que até pouco tempo atrás, as universidades particulares elas eram limitadas a uma condição elitista. Era a elite que detinha poder sobre as universidades particulares, porque o pobre não tinha condição de pagar. Na verdade, na maioria das vezes, o pobre, as pessoas de classe mais inferior, né, financeiramente, ela tinha muito mais responsabilidades em se manter, em subsistir, do que de se dar ao luxo de permitir com que seus filhos, né, possam sair das suas cidades. Por exemplo, aqui em Abaetetuba, a realidade das universidades particulares é uma realidade nova, né? Até pouco tempo você tem que fazer faculdade, você tinha que ir, se fosse particular, você teria que ir para Belém, no mínimo, para estudar. E aí você teria toda uma questão de despesa, de morar em outra cidade, além das mensalidades, materiais das faculdades e tudo. Então, o processo de interiorização das universidades, hoje nós temos outras universidades aqui no município, né? Outras faculdades que vieram para cá. O processo de saída, este êxodo dos grandes centros urbanos para as cidades menores, né? Para os interiores, ele é uma prática de inclusão social. Hoje você está fazendo parte deste processo quando você estuda aqui. Primeiro, quando você tem condições de pagar a sua mensalidade, né? É porque você tem, então, desenvolvimento econômico tecnicamente confortável, que te permite ter uma despesa de pagar todo mês a mensalidade da tua faculdade. Ou então, existem algumas práticas e projetos políticos que te permitem o processo de financiamento, né? Que a gente está falando aqui de FIES, né? Você tem processos com relação ao ProUni, você tem algumas políticas que foram geradas justamente com o intuito de promover esta inclusão social. Vejamos, nós estamos falando apenas no contexto de universidade, da nossa realidade, estamos apenas contextualizando ela com a nossa realidade, tá? Mas este sentido, este exemplo, ele segue para determinar diversos outros modos de vista e outras situações, tá? Nós podemos também fazer, a partir deste gráfico, uma relação direta entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, né? Preservação e conservação ambiental. E aqui, gente, nós enfrentamos verdadeiramente o gargalo. O problema todo está aqui. Por que, professor, nós temos problemas? É simples, gente. O problema que nós temos é porque a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, eles andam na contramão um do outro. Eles são processos antagônicos. E aqui, por que eu digo isso? Porque quando o desenvolvimento econômico aumenta, né, para a gente aumentar o nosso desenvolvimento econômico, para ele evoluir, normalmente nós temos que atacar o meio ambiente. Então a preservação do meio ambiente cai. Quer dizer, são situações inversamente proporcionais. Quando para um se beneficiar, o outro precisa ser prejudicado quase que automaticamente, né? Se eu preciso aumentar o meu desenvolvimento econômico, obviamente eu vou ter que lançar mais mão ainda nos recursos naturais que eu tenho à disposição. Vou ter que usar mais destes materiais para poder alcançar o desenvolvimento que eu estou almejando, para poder evoluir, para poder crescer economicamente,
normalmente eu preciso utilizar mais ainda, explorar mais ainda o meio ambiente. E aí está o nosso gargalo. A relação entre desenvolvimento econômico e preservação e conservação ambiental, elas precisam acontecer de maneira igualitária. E aí, gente, está a dificuldade. Quando o desenvolvimento econômico aumenta, a preservação e conservação ambiental também deve aumentar. Quando isto acontece, eu posso dizer que nós encontramos então um ponto de equilíbrio, uma harmonia entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. E a consequência, o fruto desta harmonia é o que nós chamamos aqui de ecoeficiência. Aqui nós estamos falando de políticas e práticas que permitem com que o desenvolvimento econômico possa crescer de mãos dadas com a preservação e conservação ambiental. É a parte mais difícil de todo este processo, gente, devo dizer. Por quê? Falando politicamente, né, e contextualizando mais ainda a situação, nós já falamos em alguns momentos sobre a questão da polêmica da lei que foi gerada e entrou em vigor, na verdade, recentemente aqui no Pará, a respeito do uso de sacos plásticos, né, nos mercados, nas grandes redes. Bem, é óbvio que essa é uma excelente estratégia econômica. Nós já falamos em outras aulas sobre os benefícios desta lei para os grandes empreendedores do ramo, né, as grandes redes de supermercados, né, onde as redes passam a ter uma economia monstruosa, né? A despesa vai cair muito com este processo. Então, é uma política de desenvolvimento econômico, sim. Porém, eles utilizam essa política de desenvolvimento econômico, esta em questão, esta lei, ela foi criada com uma desculpa, né, entre aspas, podemos dizer assim, que é dizer, não, nós estamos fazendo isso não é porque a gente está pensando na questão econômica, nós não estamos nos preocupando com a condição de despesa das nossas empresas, não, muito pelo contrário. Nós estamos fazendo isso, esta lei, justamente porque nós estamos pensando no meio ambiente. Nós estamos cuidando de preservar o meio ambiente. Mas eu preciso levantar o dedinho para aquela polêmica básica. Se o objetivo é único e exclusivo sobre a prevenção e conservação ambiental, por que essa lei ficou restrita apenas às grandes redes de supermercado? Por que ela não ficou aberta, então, para todos os outros segmentos do mercado, né? Do comércio em geral? Por que essa lei não se estendeu, então, para o estado todo do Pará, banindo as sacolas, aquelas que não são biodegradáveis, aquelas que demoram cerca de mais de 100 anos para se decompor na natureza? Se a gente está pensando em preservação e conservação ambiental de verdade, então a gente já começa a perceber que essa lei ela está mais por uma desculpa econômica, mais uma vez onde a palavra sustentabilidade está sendo utilizada como moeda de troca econômica, de troca comercial. É apenas mais uma desculpa para vender mais, é apenas mais uma desculpa que o comércio encontrou para poder ganhar mais dinheiro. Ou melhor, neste caso dessa lei, para poder diminuir as suas despesas, com uma justificativa de dizer, não, é porque a gente pensa no meio ambiente. Né? Então, gente, como seria então para esta lei ter uma característica ecoeficiente? A minha proposta é de que a lei se estendesse então para todo o estado. Aí sim eu digo que nós vamos alcançar um nível, né, nós vamos alcançar o nível de ecoeficiência. Esta lei vai ser uma lei eficiente, tanto economicamente, financeiramente, isso a gente não discute, mas também vai ser benéfico de igual maneira para o meio ambiente, para o processo de preservação e conservação do meio ambiente. Não é mesmo? Meus queridos, está claro para todos nós que o fruto da relação entre o desenvolvimento social e a preservação e conservação ambiental é a justiça socioambiental. Este é o fruto desta relação.
Assim como também o fruto da relação entre o desenvolvimento social e o econômico é a inclusão social. Da mesma maneira, nós conseguimos compreender que o fruto do desenvolvimento econômico e a preservação ambiental vem a ser a ecoeficiência. Ficou claro para a gente isso, né? Estes frutos todos, eles são as consequências, né? Estes são as consequências das políticas, das práticas, né, que caminham para um lugar correto, para o caminho certo, né, que estão seguindo a linha de desenvolvimento. E aí sim, quando nós temos a existência destes três frutos, nós vamos então alcançar o nível de excelência deste processo, que é o desenvolvimento sustentável. Mas não o desenvolvimento sustentável teórico, aquele que a gente falava anteriormente no artigo, né, que fica apenas no campo das orientações, das normativas. Não. Aqui nós temos um desenvolvimento sustentável eficiente, um desenvolvimento sustentável que foi consolidado, que tem as suas bases cravadas na inclusão social, na ecoeficiência e na justiça socioambiental, gente. Aqui nós podemos falar que o desenvolvimento sustentável, ele existe de fato. Mas, repito, só vai existir o desenvolvimento sustentável, de fato, se acontecer estes três frutos: a inclusão social, a ecoeficiência e a justiça socioambiental. Aí sim, nós vamos ter desenvolvimento sustentável, de fato. Meus queridos, seguindo a nossa leitura de artigos, já concluindo, né, reforçando tudo que acabamos de falar neste gráfico, né, nós vamos para o último parágrafo deste artigo, que diz o seguinte: o desenvolvimento sustentável permeia métodos de construção e recursos que não impactam no meio ambiente. Visa proporcionar qualidade de vida, bem como garantir um futuro melhor para a geração atual e as gerações vindouras. Observemos, meus queridos, que na Carta da Terra, no trecho que nós lemos há pouco, anteriormente neste mesmo artigo, falava justamente sobre essa questão de fazer com que a igualdade possa acontecer e, principalmente, que nós possamos nos preocupar com as próximas gerações. Então, falar de desenvolvimento sustentável, ele não vai existir enquanto nós não tivermos o conceito de abranger em sua essência o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento do meio ambiente de modo geral, com relação à sua preservação, né? Da sua preservação e das políticas, das práticas de recuperação do meio ambiente. Nós não temos como falar, né, de desenvolvimento sustentável sem que, para isso, nós possamos observar estes três aspectos, principalmente com a visão, com o objetivo de garantir melhor qualidade de vida para nós e para os próximos, né, para as próximas gerações. Deste modo, nós vamos encerrando a leitura do nosso artigo neste momento. Voltaremos futuramente, né, com este artigo, em um outro período, sobre uma outra temática. E agora nós vamos voltar para os nossos slides para acompanhar aquilo que nós temos lá das nossas atividades no final da nossa unidade. De volta aos nossos slides, vamos falar agora das nossas atividades, né, da proposição que nós temos para agora. Atividade 2. Você vai me dar estas respostas num único trabalho que você vai reunir da nossa segunda unidade, tá? Professor, por que atividade 2? Porque ontem foi apresentada a vocês a atividade 1 desta disciplina, né? Que vocês devem preparar para mim direitinho e resolver com calma. Agora é a segunda atividade, porém esta aqui você vai entregar junto. Essa é a primeira parte dessa atividade, você vai entregar junto com a outra. Daqui a pouquinho você vai entender o que é. Primeiramente, você tem 3 perguntas para você me responder de maneira pessoal, de maneira assim, que você vai ter que me dizer de acordo com aquilo que você conseguiu já compreender deste assunto. Se você quiser pesquisar nos materiais, não tem problema, tá? Mas é o seguinte, primeira pergunta. Quais atributos fazem da escola importante ferramenta para a educação ambiental? E de que forma ela atua? De que forma a educação ambiental atua na escola? De que forma é que ela trabalha? A escola trabalha a educação ambiental.
Você vai me dizer aquilo do que você tem, né, uma pergunta, uma resposta quase que pessoal. A segunda pergunta diz assim: qual a importância da sensibilização no processo de educação ambiental? Essa é uma questão também de formulação de conceito, gente. Você vai me dizer o que você acha, qual é a tua concepção, o que você entende da importância do processo de sensibilização dentro do processo de educação ambiental, tá? E a terceira, essa aqui já não é uma pergunta pessoal, né, de resposta pessoal, vai te perguntar quais os objetivos da educação ambiental. Se você observar, o nosso artigo, principalmente quando falava na aula de ontem sobre o aspecto de educação ambiental, ele fala sobre os objetivos que a Carta de Belgrado já nos mostra, né? Já vai te dar esses objetivos lá direitinho. Então eu preciso que você me apresente estes objetivos. Quais são os objetivos da educação ambiental? Né? Você vai me colocar, vai me dizer quais são esses objetivos. Um detalhe interessante, você observa que a atividade 2, ela fala muito mais sobre a atividade que nós estudamos ontem, que fala sobre a educação ambiental. Ela não mexe ainda com a questão de sustentabilidade, não é verdade? É de fato porque ela é a conclusão daquela etapa. A parte de sustentabilidade vai vir daqui a pouquinho, eu só não quis acumular tanta atividade para vocês. Olha só, essas perguntas aqui você vai me responder no arquivo do Word, normal, para poder me enviar por e-mail também. Né? Vai me mandar as perguntas e as respostas junto lá, tudo direitinho. Vamos seguir nossos slides. Né? Em resumo, concluindo aquilo que a gente já estudou, já falou sobre educação ambiental na escola, né? Sobre este artigo. Olha só, como bem vimos, realizar educação ambiental na escola não se trata apenas de uma componente curricular. Acima de tudo, é um desafio, dadas as circunstâncias políticas, econômicas e socioculturais. Né? Que a gente falava agora há pouco sobre isso lá no artigo. Obviamente, ao assumirmos que a educação ambiental é realmente um processo educativo, cabe questionar qual é a base pedagógica que orienta as nossas ações. Cabe a educandos e educadores refletir sobre os diversos paradigmas e, sobretudo, agir para a transformação necessária. Bem, de fato, gente, aqui nós estamos falando sobre a importância de se perceber, né, responsável por este processo, que eu preciso me perceber responsável, assim como você também. Eu na qualidade de educador, vocês na qualidade de educandos, mas também eu também tenho a qualidade de educando também, assim como vocês são educadores também no processo na vida normal. Como eu dizia anteriormente, você é educador não somente na escola, mas em todos os outros aspectos e ambientes também, né? Então precisamos entender qual é a base pedagógica que nós temos para fazer. Será que nós fazemos educação ambiental de uma maneira consciente, organizada, ou nós fazemos ela de qualquer maneira? O que é óbvio que a forma com que nós realizamos vai nos dizer também qual é o êxito que nós vamos ter, né? Se é uma educação ambiental de qualidade, pautada numa organização pedagógica e didática, né? Ou se ela é um processo realizado à revelia, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E, obviamente, os frutos deste processo de educação vão ser bem diferentes também, né? Eu vou deixar vocês agora para assistirem o vídeo, né? Vou enviar o link para vocês sobre os grandes temas, tá? Vai falar sobre a questão de sustentabilidade especificamente, o link do vídeo que eu vou mandar para vocês.